O Simple Past é o tempo verbal que descreve acontecimentos que tiveram início e fim no passado. Nesta sessão, começamos a estudar o passado e aprendemos o passado simples do verbo to be, conjugado como was ou were, de acordo com o sujeito. Por exemplo, para dizer ele estava doente, devo usar o Simple Past dessa forma: He was sick. Para a forma negativa, basta adicionar not após o verbo. He was not sick. Já na forma interrogativa, o verbo vem antes do sujeito. Was he sick? O verbo conjugado no passado simples pode ser acompanhado de expressões que especificam o momento em que a ação ocorreu. Por exemplo, yesterday, last summer e 5 years ago. Essas expressões podem demandar o uso de preposições, como in, on e at. É preciso saber como elas são aplicadas no inglês, já que elas podem ser diferentes em português. O passado simples dos verbos regulares é construído com o acréscimo de ed no final, mas há algumas regras para o acréscimo dessa partícula. Se o verbo terminar com e, basta acrescentar um d. Quando o final for com y antes de uma consoante, o y é substituído por ied. Se for precedido de vogal, apenas acrescenta-se ed. E se terminar em consoante, vogal, consoante, a última consoante é dobrada e acrescida de ed. A locução there to be também pode ser usada no passado, significando existiu ou existia, e também houve ou havia. Devemos usar there was para o singular e there were para o plural. Por exemplo, o enunciado havia um livro aqui, em inglês seria there was a book here. Se ele estivesse no plural, seria there were books here. A forma negativa é construída com not após o verbo. Já a interrogativa apresenta o verbo antes de there. Já os verbos irregulares não seguem uma regra para formar o passado. Embora sejam muitos, a prática da língua e o aumento do vocabulário facilitam o reconhecimento e a aplicação do tempo correto desses verbos. O conhecimento profundo dos verbos irregulares pode ser desenvolvido através de livros, músicas, filmes, programas de TV e da conversação, por exemplo. O verbo irregular do, no passado simples did, é usado como auxiliar para a construção de enunciados negativos e interrogativos no Simple Past. Para afirmações negativas no Simple Past, usamos o auxiliar do. No passado, did, mais a negação, not, mais o verbo principal no infinitivo. You did not call me last night. Pode ser feita a contração entre o auxiliar did e a negação not. You didn't call me last night. Na forma interrogativa, o sujeito fica entre o auxiliar did e o verbo principal no infinitivo. Did you call me last night? A língua inglesa possui raiz anglo-saxônica, enquanto a origem da língua portuguesa é o latim. Por isso, algumas construções dos tempos e modos verbais são diferentes. Pesquise mais sobre esse tema e continue praticando seu inglês. Eu fico por aqui. Enjoy your studies and see you next time!